Me perguntaram aqui o seguinte, ó. O andamento dos processos no Mato Grosso tem a mesma velocidade que grandes centros? Como é que funciona isso? Assim, a gente tem mais processos no estado de Mato Grosso. Né? Eu percebo que sim. Né? Que no Mato Grosso, pelo menos pela experiência que a gente tem de outros processos em outras comarcas, de outros estados, né? Em outros tribunais, o Mato Grosso ele tem uma grau de certa agilidade, celeridade, sim. Tem. Assim, lógico que não é o suficiente, tá? Não estou dizendo aqui que... Dá para melhorar. Ah, muito. Sempre. Muito. Sempre. Não dá para mentir, não dá para tapar o sol com a peneira, mas isso é uma coisa que, assim, são muitos processos, talvez não tenha a quantidade de servidores necessária para tocar tudo isso, né? Por exemplo, a comarca aqui hoje, acho que tem 6 juízes, né? Atuantes. Sim. Mas os juízes daqui geralmente respondem por outras Por comarcas outras menores. Comarcas, né? Acumulam. E essas comarcas menores têm 5, 6, 7 mil processos rodando. Então, assim, é muita coisa, né? Então, assim, não é... Existe uma sobrecarga sobre eles. Sim. E por isso não consegue... Sim. É mais rápido, mas ainda não é o suficiente. Entendi. Já é por uma questão de sistema, não é... Não estou dizendo aqui que as pessoas que lá estão não estão desenvolvendo sua atividade da forma que tem que ser. Sim, pela quantidade de processo e pela questão... uma comarca maior, obviamente, vai ter um volume, né, de agora, ações, de processos capital, maiores, né? aí é outra conversa. Aí é mais complicado. É mais complicado. Um exemplo aí, o STF, STJ, né, que um processo Ações de... chega lá, fica 5, 10 anos para julgar, né? É verdade. Inclusive, teve aquela história aqui que existe uma briga, existiu, né, uma discussão com o Estado do Pará sobre o limite, né, do Estado. O Mato Grosso é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, existia isso, né? Não sei Sim. como é que ficou o desenrolar da história, mas parece que o STF resolveu 20 anos depois. Foi. A coisa chegou, né, ao final. Então tudo demora, né? Porque assim, são várias instâncias, né? A quantidade de recursos que se tem pra gente não é ruim, porque a gente tem chance de lutar ainda pelo direito do cliente, né? Depende do lado que você tá também, mas infelizmente é desse jeito que funciona, não tem como fugir, né? Faz parte. faz parte do processo. E as pessoas já sabem, né? E assim, eu tomo muito cuidado em falar pro cliente, que a pessoa pergunta, quanto tempo vai demorar o processo? Eu falo, eu não tenho condição de falar, até porque não depende só de nós. Mas do que depender da gente, né, dar impulso no processo e fazer acontecer, despachar com o juiz, conversar, a gente vai fazer. Hoje, por exemplo, né, na atividade jurídica, hoje quais os maiores gargalos, as dificuldades para exercer essa profissão? Porque assim, hoje, eu estudei direito lá há 10 anos atrás, né, Mi? Junto comigo. Lá atrás, depois emanei para outras áreas, né? Então, a dificuldade hoje, o gargalo do dia a dia, o que a atividade da advocacia é assim, que hoje que vocês percebem assim, que é mais difícil? Uma delas é a morosidade, né? Que a gente acabou de falar aqui, né? Talvez seja a principal, né? E, assim, não consigo enxergar outra coisa assim que seja tão ruim assim quanto a morosidade, né? Por exemplo, assim, a dificuldade assim também que eu vejo é a ausência, né, de órgãos que auxiliam a justiça. Por exemplo, nós precisamos, nos casos previdenciários, fazer perícia. E nós temos um perito do INSS para a região inteira. Né? Então, assim, quer dizer, de Apiacás até Canaã é um perito. Então, nós estamos falando aí de quase 400 quilômetros. Exatamente. Então, dá assim, uma população aí de uns... Dá o quê? Umas 200 mil pessoas, talvez? Somando as 7 ou 8 cidades. Então, assim, é humanamente impossível, né? Um perito dar conta de tudo isso, né? Então, assim, vejo que isso, né? Isso acaba fazendo com que demore ainda mais. Entendi. O que acontece também é que os valores que são destinados para as pessoas que se habilitam a ser perito é muito baixo. Então, não tem interesse. Por exemplo, um médico vai fazer uma perícia para receber 300, 400 reais. A perícia é uma coisa complexa. Você tem que fazer um laudo, né? Então, assim, talvez isso fosse uma coisa... É difícil, porque dinheiro não é fácil, né? O dinheiro é do Estado, mas tinha que melhorar essa questão, né? Para que as pessoas se interessassem em ter 3, 4, 5 médicos na cidade que se interessassem em fazer uma perícia médica, por exemplo, para o INSS, né? Você pega na Justiça do Trabalho, por exemplo... A juíza determina que um perito de Cuiabá vem aqui para fazer uma perícia de insalubridade. Insalubridade. Então, assim...
A gente percebe, então, a ausência aí da estrutura estatal na nossa região. Justamente. Por exemplo, a gente hoje, a Vara Federal aqui mais próxima é o quê? Sinop? Sinop. Polícia Federal, Sinop. Do qual está marcando perícia para o ano que vem, final do ano já. Final de 2023. Além de vir aí, né, galera? O trem aqui é feio. Essa questão estrutural aí, é igual eu te falei, apesar de ser melhor do que lá nos outros estados, ainda deixa a desejar, entendeu? E é uma questão sistemática, não é uma questão de A mais B. Isso é uma coisa que teria que melhorar. Entendi.